Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de setembro de 2025, ao som de passarinhos que eu gravei hoje de manhã, passarinhos que devem talvez estar celebrando praticamente um novo Brasil. Vale lembrar que acho que desde a proclamação da República a gente teve aí praticamente, se eu não me engano, umas 15 tentativas de golpe militar, uma boa parte delas infelizmente deu certo, né? E 7 delas que deram errado foram anistiadas, né? Foram anistiadas, a gente passou, né, deu um tapinha na mão ali, ou nem isso, né? Passou a mão na cabeça desses milicos insanos e pela primeira vez na história dessa república a gente conseguiu condenar militares golpistas. Eu realmente estou com a alma lavada, esses passarinhos para mim são praticamente aves do paraíso. Eu realmente fico feliz que a gente tenha conseguido que isso acontecesse sem nenhum tipo de sobressalto maior, é simplesmente a democracia com todas as imperfeições. Ninguém está dizendo que aqui é a Suécia, ninguém está dizendo que todos são santos, mas dentro daquilo que nós somos e fomos capazes de fazer, eu acho isso absolutamente extraordinário. É bom porque o 11 de setembro para mim não era uma data com lembranças positivas. Eu vou me lembrar aqui, em primeiro lugar, do 11 de setembro nos Estados Unidos, né, que eu lembro, eu acho que como muita gente lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, né, mas acho que para mim o 11 de setembro americano, aqueles 2 atentados, aliás, atentados que até hoje eu não vi, porque naquele momento eu me neguei a olhar, eu fechei os olhos, eu não vi as torres caírem, e desde então eu sistematicamente faço a mesma coisa. Toda vez que alguém ameaça mostrar a cena, eu fecho os olhos o mais rápido possível, né? Devo ter visto assim, mas na verdade a cena toda eu não vi, porque continua sendo para mim insuportável. Né? Insuportável imaginar milhares de pessoas que saíram de casa para trabalhar, que estavam ali tocando sua vida, como se fosse um dia qualquer, aliás, um dia espetacular, um dia talvez com pássaros como hoje, um dia com céu azul extraordinário, né? Que de repente meia dúzia de figuras completamente insanas, achando que faz algum sentido cósmico, né, você simplesmente trucidar inocentes em nome não sei do que, e a própria morte também ser o caminho para algum tipo de glória. Isso tudo eu nunca fui capaz de digerir, continuo não sendo, e eu acho que eu fico feliz que eu ainda consiga achar isso um absurdo. Eu nunca consegui digerir o 11 de setembro, mas além desse aspecto da tragédia, né, da barbárie, eu acho que ali começou uma trinca que foi virando praticamente um Grand Canyon, né, na minha visão de mundo, porque eu acho que eu tinha uma inocência bastante, como eu de dizer assim, bastante luminosa com relação ao futuro do digital, com relação ao que eu estava fazendo, porque veja, eu trabalhava com uma coisa completamente diferente, trabalhava em televisão, né, e quando em 96 eu resolvo jogar tudo para cima, né, eu não tinha filhos na época, acho que eu já estava casado, mas eu não tinha filhos, mas eu jogo tudo para cima e vou falar, olha, na verdade eu quero trabalhar com esse negócio novo aí que chama web, né, quando em 96 eu chego para a dona da agência lá, para Sandra Chemin, e falo, olha Sandra, eu quero trabalhar com isso, eu não sei nada, enquanto eu não souber nada, você não precisa me pagar, você só me paga o que você quiser a partir do momento em que eu souber fazer alguma coisa. Né? Então deixei para trás o meu trabalho, meu emprego como produtor de programas da HBO Brasil, né? E fiz esse salto no vácuo, né? Porque de novo não tinha filho, não tinha pensão de ex-mulher, continuo não tendo filho, continuo não tendo pensão de ex-mulher, né? Então algumas ousadias dessas são mais fáceis. Não tinha papai e mamãe me bancando, não tinha, foi bastante arriscado mesmo. Não é? Mas eu naquele momento achei que eu estivesse embarcando numa coisa transformadora para o bem, que eu estivesse precipitando, né, uma era completamente inédita, quase uma era de aquários, uma era de, sei lá, transparência, de honestidade, de pluralidade, né? Não podia imaginar que isso, sei lá, hoje, né, 2025, né, eu estivesse aqui celebrando justamente a condenação de alguém que usou todas essas ferramentas que eu achava maravilhosas para disseminar
ódio, para disseminar desinformação, né, para sabotar a democracia, etc, 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 a polarização, etc, etc, etc. Mas então o 11 de setembro foi para mim, acho que o primeiro sinal de que eu estava relativamente equivocado, que de repente tinha mais gente no mundo com ideias, tinha outras pessoas no mundo e pessoas no mundo com uma visão bastante diferente com relação à modernidade, com relação ao liberalismo, com relação à liberdade, né? Então foi para mim, eu falei, ups, eu acho que eu estou sendo ingênuo aqui, né? É lógico que durante algum tempo ainda deu para mais ou menos manter ainda a ilusão de que o digital seria uma força do bem, até que obviamente vem Mark Zuckerberg, o resto é história, né? E desde então eu sou alguém numa crise profissional perpétua, né? Aquilo que era a minha bandeira, aquilo que era a minha fé, subiu no telhado e agora eu estou tendo que lidar com essas crises que vocês acompanham de perto, né, quase que todo santo dia, de crença e descrença, o que a gente faz para a gente conseguir recuperar algum caminho de colaboração, de progresso efetivo, né, de dignidade humana. Então vocês têm acompanhado isso tudo, mas acho que a primeira trinca aconteceu no 11 de setembro lá atrás. E, na verdade, tem um outro 11 de setembro que ontem eu nem me toquei também disso, mas 11 de setembro foi quando um golpe, infelizmente, deu certo. Deu certo para os golpistas, né? Mas, na verdade, é uma tragédia, que foi o golpe militar no Chile. Salvador Allende tinha sido eleito legitimamente, era um presidente socialista, não é? E o golpe no Chile faz qualquer coisa que aconteceu aqui no Brasil parecer amadorismo, né? Porque realmente o palácio foi atacado com aviões, né? O cara morreu metralhado, né? O Salvador Allende morre na Casa da Moeda, metralhado, e começa ali uma ditadura simplesmente inconcebível, de um grau de perversidade, um grau de maldade, um grau de crueldade que é inacreditável. Eu sabia muito pouco a respeito, né, mas acho que eu comentei com vocês, né, que faz algum tempo eu comecei a aprender italiano, a estudar italiano, e então para reforçar um pouco e para aprofundar e também para estender um pouco o meu conhecimento da língua, eu tenho ouvido podcasts da RAI. RAI é Rádio e Televisão Italiana, é assim como tem a BBC, tem a RAI. Eu não sei se eles têm o mesmo modelo público, eu não sei como é que é institucionalmente a diferença dos dois, não sei. Mas a RAI tem uma infinidade de podcasts de cultura, de história, de arte, cara, é de dar inveja, né? Inveja quando eu olho aqui no Brasil que a gente não tem nada parecido, né? Não tem nada oficial, público, bacana. Ok, tem a TV Cultura, mas ela vive passando o chapéu, coitada, acaba sendo, coitado, apanhando de todo quanto é lado. Mas eu estava ouvindo ontem, acho que uns 3 episódios da RAI sobre o golpe no Chile, né? E por que a RAI estava fazendo uma série a respeito? Porque a embaixada italiana no Chile teve um papel fundamental, né? Quando os chilenos perceberam que né, sobretudo quem estava ligado a algum partido comunista, socialista, quem era militante, quem era estudante e tal, percebeu que o negócio era feio, que o que ia acontecer ali era tortura, era morte, era desaparecimento. Muitos deles pularam o muro da embaixada italiana, né, foram acolhidos e acabaram indo para a Itália. Muitos deles só voltaram para o Chile muito tempo depois, né, no final da década de 80. Muitos deles não viram a própria família, familiares, né, nunca mais viram a mãe, nunca mais viram o pai, não deu tempo, não é? Então, esse envolvimento da Itália, da embaixada italiana, e esse acolhimento dos refugiados chilenos é algo que eu não conhecia. Algumas histórias que eu ouvi foram particularmente tocantes, né? Vale lembrar que esse golpe no Chile fez parte de uma série de outros golpes na América Latina, o golpe na Argentina, que também foi uma ditadura com um grau de macabro de perversidade, né? A ditadura brasileira também, né? Tem apoio americano nessa história toda, tem CIA. Esses militares aqui da América do Sul trocavam figurinhas sobre como torturar, se é com choque elétrico no ânus, na vagina, na gengiva, né? Se você estupra as prisioneiras um atrás do outro, tem turnos, né? Bate o cartão, solta, vem outro e estupra, né? Então todo esse know-how
né? Isso foi compartilhado nesse continente inteiro e aqui no Brasil nós anistiamos esses monstros. Esses caras continuaram aí recebendo o dinheirinho deles que a gente paga com o nosso imposto. Eles continuaram por aí indo para lá e para cá, muitos deles sendo inclusive endeusados pelos Bolsonaro, endeusados pela extrema-direita, e eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido pelo menos virar essa página, nem digo virar essa página, porque essa página não está virada, mas que a gente tenha aberto um outro capítulo. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não tem ideia, né? A minha mulher adora uma frase, que eu não sei quem é o autor, que ela sempre fala que no Brasil o passado é incerto, o que dizer do futuro, não é? A gente não sabe se de repente esse Tarcísio, que aliás eu não sabia, ele participou, se eu não me engano, ali da força no Haiti com quem? Com o Augusto Heleno, e aparentemente não foi exatamente uma expedição humanitária, provavelmente deve ter muita coisa esquisita para a gente descobrir, né? Esse cara, a primeira coisa que ele vai querer fazer, caso ele consiga ser eleito, vamos acender uma vela aqui, eu vou rapidamente, subitamente me tornar uma pessoa supersticiosa, né? Mas a primeira coisa que ele promete fazer é anistiar esse monstro, que faz bem de estar preso, deveria ter sido preso antes, até por outras questões, até mesmo pelo péssimo, não é nem pelo péssimo gerenciamento da pandemia. Imagina, aquilo foi um atentado terrorista contínuo contra a vida da população brasileira. Já que eu estou falando aqui de Itália, hoje de manhã eu estava indo fazer um compromisso familiar, né, e fui ouvir de novo um outro episódio da RAI, e tinha ali um episódio sobre justamente o julgamento do Bolsonaro. Ouvi, puxa que bárbaro, né, que legal, os italianos celebrando essa história toda, e na sequência veio um outro programete em que os caras estavam contando de novo dessa questão obscurantista, anti-vacina, né, e aí um deles chama a atenção que na Itália a Covid provocou mais mortes do que a Segunda Guerra inteira. E aí os outros participantes ali do debate travaram, porque a Itália tem essa memória muito viva, né, do quanto a Segunda Guerra foi um trauma. A Itália, primeiro, né, se envolve com aquele Mussolini alucinado, que obviamente é mais um ídolo do Bolsonaro, né, e de outras pessoas também, não é? Já não basta o Mussolini, já não basta o fascismo, já não basta uma ditadura grotesca, né? E a Itália acaba sendo bombardeada de tudo quanto é lado, alemães, os aliados, a Itália sai da guerra paupérrima, morre gente pra caramba, e aí os caras percebem que a Covid matou mais do que uma guerra mundial. Então, para os italianos, a Covid foi praticamente uma terceira guerra mundial, e aí vai ter gente aí defendendo que, ó, imagina, vacina. Aliás, hoje mesmo, eu acabo de ler essa notícia, que o governo Trump está querendo agora associar a vacina da Covid com a morte de não sei quantas crianças, porque vale lembrar, esses caras todos estão jogando do lado, nem sei do que, né, do obscurantismo total, dessa guerra declarada contra a ciência. E isso, de novo, impacta vidas humanas, e, de novo, não era isso que eu imaginava em 1996, quando eu comecei a trabalhar com web. Mas, ok, então, a partir de agora, o dia 11 de setembro, não é mais o dia para eu me lembrar, vai continuar sendo até eu morrer, até eu ficar senil, gaga, né? Sempre vou me lembrar do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, sempre vou me lembrar do Salvador Allende, desse golpe macabro que foi o golpe do Pinochet. O Pinochet é uma figura simplesmente mefistofélica, diabólica, né? Mas agora vai ser também o dia em que o Brasil amadureceu, né? O dia em que o Brasil mostrou, inclusive para as maiores potências do mundo, que ele consegue sim enfrentar os seus próprios fantasmas, os seus próprios medos, né? Que a gente não quer mais saber dessa conivência, dessa complacência com esses vampiros, né? Com essas criaturas que se alimentam de sangue, criaturas perversas. Então, espero que isso contamine o resto do país, porque a gente tem parasitas de todo tipo, né, sugando o nosso sangue, provocando violência, morte desnecessária. Então, para mim, pelo menos, isso é uma grande mudança. Deixa os passarinhos cantando aí, porque eles merecem. Mas eu assisti agora, já que sexta-feira costuma ser um dia um pouco mais reflexivo,
Eu acho que foi uma coincidência muito feliz. Eu estava assistindo agora um novo episódio daquele Religion for Breakfast, que é uma série que eu adoro, um canal que eu adoro no YouTube, de um acadêmico dedicado ao estudo das religiões em geral, não é? Em que ele vai se perguntar se fãs, como é que é o substantivo de fãs? Em inglês é fandom, né? Mas em português é o quê? Quando você é um fã, isso quer dizer o quê? Eu não sei, né? Eu não vou falar fanatismo, não, mas deixa eu falar, quando você é um fã, né? Então, você ser um fã, isso parece com religião, é a mesma coisa que religião, e aí eu achei bastante interessante, porque afinal ele é um estudioso, ele não vai fazer uma comparação leviana, ele não vai querer botar fogo no circo, né? Mas o que ele vai fazer, olha, quando a gente analisa um fenômeno como religião, a gente pode ter uma postura essencialista, ou seja, tentar convencer todo mundo de que a religião tem uma essência diferente, ela não parece com nada, não dá para comparar, é uma coisa única, é uma coisa completamente singular, ou a gente pode ter uma perspectiva funcionalista. Vamos ver o funcionamento, né? De repente é mais uma coisa sei lá, da existência humana, de você ser um humano, da experiência humana, né? E ela tem funções, e quais são essas funções? Será que tem coisas parecidas? Então ele vai começar a explorar, e aí eu fiquei bastante, digamos assim, surpreso ou decepcionado, não tenho muita certeza, porque eu descobri que existem fãs um pouco mais, como hei de dizer, eu não tinha ideia, essa que é a minha questão, estou inventando aqui, mas eu não sabia que tinha gente, por exemplo, que é fã da Disney a ponto de fazer peregrinações. O cara vai casar na Disney, ele vai querer, antes de morrer, voltar para a Disney. Ele vai para a Disney e ele vai entrar como se fosse o cara estivesse indo para Meca, como se o cara estivesse indo para Jerusalém. Eu não sei onde que o cara está indo. Então, eu não sabia. Ele mostrou vários adultos ali para quem a Disney e todo aquele universo. E aí sim, não dá para negar, convenhamos, é um universo fantasioso, né? Não tem Branca de Neve, não tem ninguém, não tem Mickey, lamento informar, mas não tem Mickey, né? Mas aí a relação que as pessoas têm com aquilo é de uma intensidade, é de uma devoção acho que é uma palavra boa, extraordinária. Então outra coisa que eu também, ele obviamente chamou a atenção ali, para quem é fã de futebol, ok, isso, a gente mora num país que isso é bastante notório, né? Mas aí também ele foi mostrar, por exemplo, fãs da Taylor Swift, que se aliás se ela entrar aqui em casa eu não vou saber quem é, não tenho muita certeza, é uma branquinha, tem tantas, não é? Mas eu não sabia que o negócio era tão sofisticado assim. Ele também mostrou quem faz cosplay, quem vai fazer naqueles eventos que você se fantasia de Star Trek, sei lá do que. Mostrou também fãs do Harry Potter, e eu não sabia que fãs do Harry Potter podiam ter essa intensidade de relação com esse universo. Ele foi mostrando um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. Então, o que acontece, do ponto de vista de função, né, quando a gente analisa alguns desses fenômenos de fãs, então, um componente interessante, por exemplo, é o que a gente poderia chamar de peregrinação. Assim como muitos fiéis vão para Lourdes, muitos fiéis vão para, sei lá, para onde vão também, Nossa Senhora de Aparecida, não é? Vão fazer o Estranho Caminho de Santiago. Não, o Estranho Caminho de Santiago é o nome de um filme do Buñuel, é o Caminho de Santiago, né? O Estranho é só o filme do Buñuel. Mas vamos fazer o Caminho de Santiago. Então, tem gente que vai, eu conheço gente, inclusive, que vai viajar para Nova Zelândia para ver o cenário do Senhor dos Anéis, né? E aí ele vai mostrar ali gente que vai fazer peregrinação para Tunísia para visitar onde era a casa do Luke Skywalker. Vai ter gente que vai... cara, um monte de coisa que eu não tinha mais vaga ideia. E essas peregrinações, elas não são simplesmente turismo, né? Elas têm um outro aspecto, é um aspecto que é muito, muito, muito singular, porque é uma experiência que vai transformar você, não é? E aí ele até, né, nessas peregrinações, eu estou invertendo um pouco a ordem aqui, ele vai usar alguns critérios sociológicos. Ele vai usar, por exemplo, Durkheim, que é uma referência bastante clássica em termos de sociologia, que ele vai chamar de efervescência comunal, né? Coisas que quando você está todo mundo junto tem uma coisa de... surge você estar ali. Agora esse estar ali pode ser num evento da Taylor Swift, pode ser num festival de cosplay,
pode ser você estar, sei lá, viajando para onde foi filmado não sei o que lá do Star Trek, do Star Wars, quer dizer, perdão, mil perdões, Star Wars. Então, você vê as pessoas ali praticamente abrindo mão da sua identidade, elas estão vivendo uma comunhão, elas estão vivendo ali uma experiência coletiva em que tanto faz se você é rico ou é pobre, tanto faz se você era um cara importante ou desimportante, vocês estão todos juntos ali, né, trocando essa experiência intensa de fazer parte de alguma coisa maior do que você. Né? Tem uma questão muito interessante também, que é a questão do cânone. Cânone, vamos lá. O que muitas religiões chamam do seu livro sagrado, eu estou pensando aqui, vamos pegar cristianismo. O livro sagrado do cristianismo, que acho que é o Novo Testamento, tem o Velho Testamento também, mas vamos pensar no Novo Testamento. Aquilo não caiu do céu, não apareceu pronto, aquilo não foi um download, naquilo, na verdade, é uma coletânea. Logo depois da morte de Cristo, nos primórdios do cristianismo, tinha um monte de textos voando por aí. E aí começa um monte de pega para capar, parecendo só, esse texto aqui é muito absurdo, esse não dá, não, esse não vale, não, quem manda sou eu, você não entende nada disso. Começa uma guerra política, também de grandes figuras querendo sentar na janelinha da crença. Né? Então, pera um instante só, esse evangelho não serve para nada, vamos sentar aqui, vamos finalmente entrar em acordo o que vai constituir o corpus, né, do Novo Testamento. Então, é um esforço colegiado, né? Um esforço assim, muito negociado, alguns textos ficam de fora. Durante muito tempo, algumas denominações vão continuar usando textos que são apócrifos, né? Outros vão usar textos que também não são reconhecidos. Então, mas de qualquer maneira você tem um cânone, é o texto sagrado. E aí ele vai chamar a atenção, agora voltando para a questão dos fãs, que também tem cânones. E aí ele vai falar do cânone do Harry Potter, porque quem é um verdadeiro fã de Harry Potter, você tem os livros, certo? Os livros, que não saíram do céu, foi escrito por aquela moça lá, ok, eles têm um autor, não é milagroso, existe, tá? Saiu da cabeça dela. Mas existem os cânones, mas agora surgiu uma peça de teatro. Será que a gente incorpora no cânone, sim ou não? Aí é um pega para capar, é uma briga, parece Guerra Santa. Né? Não, mas agora a própria autora disse que a peça, ela faz parte sim, mas aí quem disse que a autora também tem propriedade? A gente que manda nessa história. E o que ela diz no Twitter? O que a autora disse no Twitter, isso vale como referência sagrada, sim ou não? É Harry Potter. Desculpa, mas isso é Harry Potter. Não é? Então, a coisa começa a tomar vários nuances extremamente interessantes ali, em que a gente começa... Ele não está querendo insinuar ali que fã do Corinthians, ou fã da Taylor Swift, ou fã... Fala de qualquer coisa, do Chitãozinho e Chororó, não sei. Não é? Fã do Star Trek, fã do Star Wars, que isso não é a mesma coisa. Estou usando o verbo né? O verbo não é a mesma coisa que o zoroastrismo, não é a mesma coisa que os... Como é que chama aqueles já esqueci. Ou então, budismo, não é claro que não é. Mas muitas coisas funcionam de uma maneira parecida. Né, você tem essa questão de você sentir uma transcendência, né, você está fazendo parte de alguma coisa em que a sua identidade praticamente não importa mais, né, vocês são todos fãs ou então devotos, né, funciona de uma maneira parecida e obviamente vai ter relíquias, claro, vai ter peregrinações, claro, vai ter lugares sagrados, claro, mas nada aqui está insinuando que sejam coisas equivalentes, porque senão alguém vai me esfaquear no pescoço, que nem fizeram com Salman Rushdie, o coitado perdeu um olho por causa disso, né, eu vou me queimar numa fogueira. Não estou dizendo isso, mas do ponto de vista funcional, algumas coisas nesse mundo dos fãs, fã do Bolsonaro, fã do Lula, fã de seja lá quem for, da Janja, não sei, né, fã da Dilma, né, fã do Alexandre de Moraes, eu não sei, mas muitas coisas funcionam de uma maneira parecida, porque humanos funcionam assim. Humanos funcionam assim. Né? A gente tem essa capacidade e tem todo um potencial, tem uma energia incrível ali armazenada justamente para esse tipo de coisas, rituais, né? Para rituais, para livros sagrados, para símbolos sagrados, para figuras sagradas, né? Messias de todo tipo, Bolsonaro ou não.
Isso está dentro de nós, isso faz parte e isso você pode perceber que isso tem um papel muito parecido com aquilo que acontece na religião, inclusive a questão da fé, né? Você vai demonstrar sua lealdade, você não, porque você é uma pessoa que é um pouco mais ilustrada, mas muita gente aí vai defender, seja quem for, ou Bolsonaro ou Lula, até a morte, né, de preferência até a morte, né, porque afinal você vai realmente morrer por uma causa, quase que uma guerra santa, embora seja uma pessoa, embora seja, né, notoriamente não é alguma coisa que caiu do céu, né, notoriamente não é alguém filho de uma virgem, né, pelo contrário, não leio meus pensamentos. Mas eu achei o vídeo extremamente interessante, é extremamente honesto. Para mim, teve esse aspecto um pouco desconcertante de descobrir outras formas de, como hei de dizer, de ser humano demasiadamente humano, né, de se envolver com esse tipo de fã, e aliás, fã parece para mim fantasia, né, de você de repente se sentir ali fazendo parte de alguma coisa que realmente dá um sentido extraordinário, que une você a outras pessoas, isso tudo é muito lindo, isso transforma, você é capaz de jogar tudo para cima para embarcar numa jornada e que vai provavelmente definir a sua vida e você não, de novo não, você não, desculpa, eu sou uma figura retórica, né? E vai ter gente que vai querer ter os últimos suspiros, né? E provavelmente que as suas cinzas sejam esparramadas no castelo da Cinderela, eu não sei dizer. Mas eu achei válido, né, só para a gente recuperar de novo essa perspectiva de que ser humano vem um pacote que é muito difícil, que é impossível a gente ficar livre. Talvez esse tenha sido o meu equívoco lá atrás, antes do 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas, de achar que de repente a gente conseguia fazer tábula rasa, que a gente podia entrar numa nova era e deixar para trás tudo aquilo que nos define, né? E quando eu vejo que nada funciona melhor hoje em dia, de novo, do que fechar em torno do culto a alguma coisa, e aí se tem um culto, tem um herege, então você polarizou, se ele é um herege, você pode fazer o que você quiser com o herege, porque ele não é humano, ele não é uma criatura que vai para o céu que nem você, né? Então, veja, são as mesmas armadilhas de sempre, as mesmas armadilhas que estão por trás, desde das primeiras cruzadas, ou seja o que for, Copas do Mundo, ou gente se estapeando por causa de Mac vezes per se, ou tanto faz, né? É isso que continua determinando os rumos da nossa atualidade, né? Não só em países que notoriamente e provavelmente neuróticos como os Estados Unidos, mas por aqui, desculpa, eu jurava, até começar toda essa confusão, que a gente era um país de gente amistosa, legal, carinhosa, né, tolerante. Aí você percebe que, veja bem, não é bem assim. Não é que assim que alguém levanta a bandeira certa, assim que alguém inventa rituais, assim que alguém inventa um hino, assim que alguém inventa algum Messias, pronto, a gente vai cair nas mesmas armadilhas de sempre. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para a gente encerrar essa semana com uma nota um pouco mais otimista, eu acho que, com todas as contradições que o Brasil tem, com todos os vícios que o Brasil tem, que a gente conhece muito bem, que a gente conhece cada vez melhor, não é? É muito interessante a gente olhar no espelho e perceber que a gente pode estar dando uma lição para muitos países. Estou pensando aqui em Estados Unidos, estou pensando aqui em vários outros países do mundo, em que esses caras brancos, né, com mais de 70 anos e que estão querendo ficar no poder para sempre, eles estão olhando para o nosso país aqui, que é um país mestiço, que é um país mulato, que é um país com uma religiosidade completamente caótica, né? Esse país em que você tem uma sensualidade e uma liberdade, você tem tantas características interessantes, a gente está dando uma lição de que sim, é possível, sem nenhum tipo de trauma. A gente passou por grandes sobressaltos agora, mas mesmo assim as instituições seguraram bastante bem, que a gente ainda está conseguindo colocar no lugar essas figuras que parecem que saíram da caixa de Pandora.
né? Então, eu fico feliz que, para mim, agora o 11 de setembro, não é... Eu não sou exatamente um cara que vai sair cantando o hino nacional no 7 de setembro, né? Nem no 15 de novembro, nem seja lá que for, 22 de janeiro de São Paulo, né? Patriotismo nunca foi meu forte, essas bandeiras nunca me comoveram muito, mas eu fico feliz que a partir desse 11 de setembro a gente pode bater no peito, né, e falar, olha aí, vocês deviam estar aprendendo conosco que sim, é possível, né, a gente enfrentar os próprios fantasmas, a gente, né, virar um pouco esse jogo, né, e fazer as coisas com uma transparência e com uma... É lógico, de novo, não é perfeito o processo, tem lógico, tem falhas, claro que tem, aqui ninguém está na Suécia, né, mas de qualquer maneira, eu juro que eu dormi melhor. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, deixo vocês com esse meu passarinho nacional. Um grande abraço e até segunda-feira.